Olá, queridos alunos, estamos de volta, compreendendo a doutrina espírita, e hoje nós vamos falar sobre as evocações e as comunicações espontâneas dos espíritos. Estamos no tomo único, módulo 3, roteiro 5. Primeiramente, vamos definir o que é uma evocação. Chamamos de evocação a capacidade que têm os seres vivos de buscar na memória o que foi aquisição importante e, por isso, armazenado, podendo agora ser trazido à tona para o uso que for necessário. Também, evocar do latim significa chamar de algum lugar, fazer aparecer, chamando por meio de esconjuros, invocações ou exorcismos, trazer a lembrança. Então, desta forma, pode-se evocar espíritos, entidades sobrenaturais. Essa definição que nós vamos utilizar no assunto de hoje, que é justamente esse chamamento. O Livro dos Médiuns, no capítulo 25, trata justamente das evocações. Então, no atual contexto do movimento espírita, a evocação dos espíritos está quase totalmente esquecida, dando-se preferência às manifestações espontâneas, que é um importante instrumento para o tratamento dos processos obsessivos. Kardec informa no capítulo 25 do Livro dos Médiuns que devemos usar as duas maneiras de agir, evocações e espontaneidade, pois as duas têm suas vantagens e só haveria inconveniente na exclusão de uma delas. Com as evocações, poderemos aumentar a nossa capacidade de prestar serviços ao próximo no campo mediúnico. Então, nós temos aqui duas ferramentas importantíssimas, tanto a evocação quanto a manifestação espontânea, e a gente não precisa se abster de uma delas para poder fazer essa comunicação mediúnica. Não, a gente pode se utilizar das duas. A questão é, teremos que ter cautelas que são muito importantes de serem observadas para que essa comunicação seja uma comunicação boa. Então ele vai nos dizer, no capítulo 25, no item 269, pensa algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito e ser preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Então ele está te mostrando que nós podemos usar as duas formas. Mas mais à frente vamos ver aqui a mais aconselhável. Então ele diz que isso, esse pensamento que eu não devo fazer de uma forma ou de outra, isso é um pensamento errado. Mas ele diz também que cada uma dessas duas maneiras de operar tem suas vantagens e nenhuma desvantagem haveria, senão na exclusão absoluta de uma delas. Então ele está dizendo que eu posso adotar as duas. Mas eu preciso ter a cautela que no mundo espiritual, assim como no nosso mundo material, nós estamos permeados de muitos espíritos. E nós não sabemos, na grande maioria das vezes, com raríssimas exceções, não sabemos quem são os espíritos que estão à nossa volta. Então, quando nós nos comunicamos, quando nós buscamos essa evocação, nós corremos o risco de receber as informações de um espírito não autorizado, dado que no mundo nosso, a grande maioria, por que não dizer a maioria, são espíritos do mesmo nível nosso ou inferiores, que estão a permear o mundo material. Então, quando eu lanço uma evocação, quando eu lanço uma pergunta, quando eu lanço um pedido, eu vou ter o socorro quase que automático daqueles que estão ali de plantão constantemente, que são espíritos inferiores ou do mesmo nível nosso. No item 274, do capítulo 25 do Livro dos Médiuns, Kardec diz: podemos evocar todos os espíritos, seja qual for o grau da escala a que pertençam, os bons e os maus. Então, mostrando para a gente que a gente pode evocar qualquer um deles podem vir nos trazer mensagens. A faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica para este a obrigação de estar à nossa disposição, que ele pode vir em certa ocasião e não vir em outra, com um médium ou com um evocador que lhe agrade e não com o outro, dizer o que quer sem poder ser constrangido a dizer o que não queira, ir-se quando lhe aprouver, enfim, que por causas dependentes ou não de sua vontade, depois de se haver mostrado assíduo durante algum tempo, pode de repente deixar de vir. Então, os espíritos eles estão à vontade, o nome disso é livre-arbítrio. Eles também têm livre-arbítrio, então eles podem vir se eles quiserem, não importa se a gente está aqui evocando, se eles não quiserem vir, simplesmente não comparecem. Eles podem vir quando quiserem, ficar o tempo que quiserem, eles podem vir em várias reuniões, mesmo com assiduidade, e de repente deixar de vir. Isso é questão de livre-arbítrio desse espírito. Ele não está preso a situações, nem nós temos a competência de aprisioná-los em nossas evocações.
Então ele vai te dizer, no livro dos médiuns, que esses espíritos, para que não ocorra manifestação, você vai ter de ordem pessoal ou de causas estranhas, que fogem do nosso conhecimento. Então, o que ele fala de pessoal? O médium, o preparo do médium, o preparo daquela reunião, para que seja uma reunião séria. Né? Então, isso pode ser impedimento dessa comunicação. Existem aqueles casos em que está na esfera do livre-arbítrio do espírito de querer ou não se manifestar. Mas lembre-se, uma vez manifestado, uma vez questionado, ele necessita apresentar a resposta daquilo que é perquirido a ele. Mais à frente a gente vai ver essa questão. Há ou não inconveniente em evocar maus espíritos? Falamos que a gente pode evocar tanto os bons quanto os maus. Então vamos ver o que a doutrina nos fala. O inconveniente é nulo quando são chamados com um fim sério, qual o de instruir e melhorar. É, ao contrário, muito grande quando chamados por mera curiosidade ou divertimento, ou ainda quando quem os chama se põe na dependência deles, pedindo-lhes serviço qualquer. Até eles mesmos se opõem a aparecer quando a reunião é simplesmente trivial. Tem uma questão importante, né, que às vezes salta aos olhos quando o espírito se nega a responder um determinado ensino que ele apresenta. Né? E Kardec faz essa seguinte advertência. Tende, pois, como certo que quando os espíritos se negam a discutir seus próprios ensinos, é que bem reconhece a fraqueza desses. Então, quando nós insistimos para que ele responda um determinado questionamento e ele não responde, ali reside a fraqueza do conhecimento. Nós temos um mau hábito de julgar que, porque é espírito, sabe tudo e conhece tudo, que tem pleno conhecimento. Isso não é uma verdade. Kardec reiteradamente nos apresentou isso como não sendo uma verdade. O espírito está limitado à sua evolução. Ponto. Então não adianta você fazer questionamentos de um sistema complexo, de algo que ele ainda não adquiriu aquela experiência, ainda não adquiriu aquele conhecimento, porque ele não vai te responder, porque ele não tem como te responder, porque ele não sabe o que te responder. Então ele se cala e se retira. Então, ou daqueles que buscam, o que a gente costuma dizer que são os pseudo-sábios, apresentar sistemas extremamente rebuscados, muito bem elaborados, e quando questionados, eles não saberão responder. Prova do quê? Da sua fragilidade de conhecimento. E também tem o outro lado, mostrando que esses espíritos, quando são chamados, são evocados para determinada reunião, eles também são instruídos, eles ali são doutrinados, eles ali acabam ganhando conhecimento da situação em que se encontram para poder partir para a sua própria evolução. Então ali são dadas instruções para esses espíritos. Olha aí a caridade sendo efetuada numa reunião. E aí vamos falar um pouquinho dos tipos de evocação. Falamos que as comunicações podem ser espontâneas ou através de evocação. Vamos ver quais são os tipos de evocação. Podemos classificar a evocação dos espíritos de duas maneiras, levando em consideração a forma de como é feita. A primeira é a evocação direta e pessoal, é aquela em que citamos o nome de determinado espírito, evocando-o de uma forma pessoal. Temos que tomar muito cuidado com este tipo, pois se mal usado ou orientado, pode transformar a nossa reunião mediúnica em sala de consultas, objetivando mais o interesse pessoal do que a caridade evangélica. Então nós temos que ter esse tipo de cuidado, que é narrado aqui, e também o outro cuidado de ter a certeza de que aquele espírito que nós evocamos é realmente aquele que se apresenta para dar a sua mensagem ou para se comunicar. Porque muitos espíritos se passam por outros. Nós vimos nas aulas passadas, falando exatamente sobre isso. A questão dos espíritos levianos, brincalhões, que se passam por nomes venerandos e acabam se passando por alguém que eles não foram. E a outra forma que temos é evocação indireta, que é quando não citamos um determinado nome, mas quando pedimos a presença e assistência de nossos mentores e guias espirituais. Então a gente não está chamando um espírito em específico, a gente está chamando algum espírito que possa nos acolher e nos auxiliar nessa reunião. A codificação nos ensina que toda prece é uma invocação. E invocar é chamar através da oração, pedir um socorro, um auxílio ou uma proteção. Ou seja, é evocar através do pensamento de uma forma indireta. Aí estamos trazendo aqui duas palavrinhas aí, evocar e invocar. Evocar é chamar e pedir a presença. Invocar é pedir um socorro, um auxílio. Quando e por que evocar?
Exemplos que vamos dar agora. Na psicografia. Não aconselhamos o uso da evocação nesses trabalhos, principalmente se ele estiver voltado para o recebimento de mensagens de sofredores, pois, nestes casos, a espontaneidade é essencial para a credibilidade das mensagens recebidas, onde as informações podem ser checadas de uma forma mais isenta. Então, se nós nos lançamos a fazer evocações, a gente está se lançando para receber o quê? Uma mensagem que pode ser de um espírito brincalhão, que vai se aproveitar daquele momento, da fragilidade daquele que está recebendo a mensagem e fazer a sua piada, fazer a sua brincadeira de mau gosto. Não podemos esquecer o que afirmamos no início. Nós estamos premiados de espíritos. Espíritos, na grande maioria, mas no seu número expressivo, de espíritos inferiores, que ainda estão presos à matéria. Quando lançamos uma invocação, eles vão atender o chamado. Então até existe uma questão aqui no Livro dos Médiuns, que Kardec fala, né? Você evoca o rochedo vai te responder. Até de uma forma jocosa que ele está te colocando. Por que ele está te dizendo isso? Ele está te dizendo que o mundo está premiado desses espíritos. Então quando você lança a invocação, ele se faz até se apresentar como um rochedo. Ou seja, ele responde no lugar de um rochedo. E aí você, o rochedo me respondeu. Não, o rochedo não te respondeu. O que te respondeu foram espíritos que ali estão ouvindo ou atendendo a tua solicitação sem nenhum compromisso, sem nenhuma responsabilidade, dada a sua inferioridade moral. Então, Chico Xavier nos deixa uma valiosa lição neste sentido, pois quando o seu trabalho de psicografia estava no auge, ele recebia inúmeros pedidos de parentes para receber mensagens dos entes queridos desencarnados. Chico, na sua humilde sabedoria, sempre evitou levar nomes para serem invocados para este fim, e se justificava dizendo: o telefone toca de lá para cá. Ou seja, nós não precisamos ficar evocando e pedindo e chamando. Deixa que a mensagem, quando for para chegar, ela vai chegar. E quando estiver autorizado para ser enviado. E também não basta o espírito querer se comunicar, ele precisa estar preparado para se comunicar. Ele precisa estar aparelhado para fazer isso, senão não vai ocorrer a comunicação. Aliás, recomendamos a leitura desse capítulo do Livro dos Médiuns, porque ele é muito extenso e ele fala de todas essas propriedades e impropriedades dos espíritos manter uma comunicação ou não. Então é comum assistirmos, né, pessoas na busca de comunicação dos seus entes queridos, quando logo que partem, e instantaneamente recebe a comunicação. Foi esse espírito que desencarnou, esse indivíduo que desencarnou, que deu a comunicação? É uma questão para se pensar, já que nós afirmamos que estamos premiados de um número de espíritos. E aí você sai confortado dizendo: meu parente se comunicou comigo. E nós sabemos, Kardec tem dito, os espíritos têm dito, que esse processo do desenlace não é uma coisa fácil de ocorrer. Ela é um processo laborioso, é um processo que traz desequilíbrios emocionais ao espírito, há uma intranquilidade do espírito. Então o espírito não pode, excetuando aqueles extremamente evoluídos, que é muito raro, desencarnar e logo em seguida está dando comunicação. Logo em seguida já tem uma comunicação estampada num centro espírita que fulano deu a comunicação. Como assim deu a comunicação? Até porque também sabemos que essa relação tempo e espaço do mundo terreno com o mundo espiritual é diferente. Isso acaba contrariando todos os ensinos que nos são apresentados. Tenhamos cautela. Continuamos a afirmar, como Kardec nos disse, as evocações, quando lançadas, terão as suas respostas, porque temos no nosso mundo um número infinito de espíritos ali prontos para responder, muitas das vezes no sentido de se divertirem. Por isso, o aconselhamento da leitura do Livro dos Médiuns, principalmente nesse capítulo 25, que traz esse profundo conhecimento aos médiuns. Quando e por que evocar? Nas mensagens instrutivas. O que podemos fazer aqui é, no máximo, uma invocação indireta, chamando, sem citar nomes, os mentores ou guias da casa. Não há necessidade de se fazer uma invocação direta, pois podemos receber mensagens instrutivas de qualquer espírito evoluído que estiver trabalhando conosco. O mais importante neste caso é o exame racional e lógico da mensagem recebida, conforme ensina a codificação, para se evitar a mistificação. Vou ressaltar novamente que a gente vai falar sobre as contradições e as mistificações mais à frente. Mas está mostrando a importância de que os espíritos, eles quando começam a comparecer com regularidade a essas reuniões, que têm a sua regularidade também de funcionamento, eles acabam sendo íntimos da reunião.
e acabam tendo essa identificação com determinado médium ou outro. Isso é bom, isso a gente vai ver mais à frente que isso é interessante, é muito importante que haja isso. Porém, nunca a gente deve deixar de lado essa cautela que ele nos adverte, que é verificar se aquela mensagem é coerente, se está dentro dos ensinamentos que são prestados, que se está dentro dos ensinamentos do Cristo, para que a gente possa dar validade e credibilidade àquela mensagem. Kardec tem uma colocação muito interessante que eu tenho por hábito seguir. Não importa a comunicação de quem quer que seja. Se ela não tiver a consistência esperada, ou eu não tiver a certeza que aquilo é uma verdade, negue. Porque é preferível você negar 1000 vezes uma verdade do que você reconhecer, essa expressão minha, meia mentira como verdade. Ou seja, a verdade se impõe, a verdade não se justifica. A mentira precisa da justificação, a mentira precisa do holofote, a mentira precisa necessariamente alardear para trazer prova daquilo que ela está dizendo. A verdade não. A verdade por si só, ela é translúcida, ela irá aparecer num determinado tempo, numa determinada época, numa determinada maturidade. Então não tenhamos receio de negar uma verdade, ainda que seja 1000 vezes. Se aquela psicografia não tem uma lógica, não está amoldada àquilo que nos foi apresentado dentro da doutrina, não tem problema. Deixa ela de lado. Diga que aquilo não é verdade. Diga que aquilo não tem consistência. Não importa. Dado o momento, eu vou pesquisar, eu vou laborear aquela mensagem e aí eu poderei ter a certeza que aquilo é uma verdade. Mas até lá, deixa guardado. Não propague. Não diga ao mundo que aquilo aconteceu. Porque nós passamos muitas das vezes por uma situação ridícula, passamos às vezes situações constrangedoras por sustentar uma mentira. Nas reuniões de educação e mediúnica. Na educação mediúnica é necessário, conforme o Livro dos Médiuns, dar ênfase à flexibilização da faculdade mediúnica, ou seja, condicionar os médiuns a trabalharem com vários tipos de espíritos. E é importante isso, essa educação, e ganhar esse traquejo, né, de você trabalhar com vários tipos de espíritos. O médium ele não vai ficar simplesmente preso a só comunicar-se com um espírito. Ele é uma ferramenta. E ele tem que estar apto a receber comunicação daquele que estiver ali presente para dar a sua comunicação. Isto só será possível se usarmos também a evocação junto com a comunicação espontânea dos espíritos. Podemos evocar de uma forma indireta, sofredores, obsessores, suicidas. Olha aí o exercício da caridade dentro da casa espírita, quando o médium se coloca à disposição de que desses espíritos, não só espíritos iluminados trazerem mensagens instrutivas, mas também espíritos sofredores para serem auxiliados. Treinando desta forma o médium na flexibilização de sua mediunidade e, junto a isto, aproveitando para desenvolver o atendimento mais específico a tais entidades. Na desobsessão. De acordo com a classificação da codificação, a obsessão pode ser simples, degenerada, fascinação ou subjugação. Na obsessão simples, não é necessário um tratamento espiritual profundo, pois o próprio paciente, com um pouco de boa vontade, pode, com a frequência regular a uma casa religiosa, livrar-se desse processo obsessivo. Basta eu frequentar a casa religiosa? Não, não basta isso. O que acontece? Na casa religiosa, você vai ser orientado que o principal agente dessa desobsessão é você mesmo. É mostrando o quê? Que você tem que mudar a sua forma de pensar, você tem que mudar a sua forma de agir, você tem que fazer a sua reforma íntima. Justamente para quê? Para você romper aquela sintonia que está acontecendo entre você e o obsessor. Então, às vezes, simplesmente na mudança de proceder, você já consegue romper esse laço que está unindo o obsessor com o obsidiado. Então, o início da desobsessão começa com você. Não adianta, não basta ir numa casa espírita e passar por um processo de uma reunião de desobsessão se você continuar fazendo as mesmas coisas. É que nem fala-se da matemática, né? Querer resultado diferente das mesmas parcelas é impossível. Se eu quero que um resultado de uma parcela dê diferente, eu preciso mudar os elementos. Um elemento, pelo menos. E se eu mantenho esses mesmos elementos, o resultado sempre será o mesmo. Então, na obsessão, o processo de afastamento, o processo de correção, ele reside principalmente na reforma íntima do ser.
Então eu preciso, se eu quero me livrar daquela situação que está a me trazer sofrimento, né, eu preciso modificar. Primeiro eu preciso reconhecer aonde está o equívoco, aonde eu preciso modificar. Uma vez reconhecido, eu preciso trabalhar para modificar. Então, nós sabemos que essas modificações causam um processo doloroso, aquele que deseja se transformar, porque toda transformação é dolorosa, toda transformação resulta em modificações, muitas das vezes, do nosso ego egoísta que não quer modificar. Então, quando eu desejo, eu intenciono, eu quero me livrar daquele processo obsessivo, eu preciso ter a percepção da necessidade da minha transformação moral. Já nas obsessões degeneradas, que são as fascinações e subjugações, se faz necessário um contato mais direto com o espírito obsessor. Só teremos um controle sobre isto se ligarmos a comunicação da entidade ao paciente em tratamento. Isso acontece se fizermos uma evocação indireta, ou seja, se levarmos o nome do paciente para a reunião e orarmos para ele, pedindo aos bons espíritos para ajudá-lo, e que se houver alguma entidade ligada ao caso, sendo necessária sua comunicação, que possa ser feita dessa forma. Então, nestes casos, é necessário um contato mais específico com essa entidade que está o perturbando, porque a obsessão ela já não está um simples incômodo, não, ela está se fazendo presente, ela está se fazendo persistente, ela pode causar danos muito sérios àquele paciente. Então é necessário sim entrar em contato até para doutrinar aquela entidade que está perturbando aquele indivíduo. E agora nós vamos trazer algumas questões que nós pincelamos do Livro dos Médiuns sobre a questão da evocação. E uma delas faz o seguinte: como podem os espíritos, dispersos pelo espaço ou pelos diferentes mundos, ouvir as evocações que lhes são dirigidas de todos os pontos do universo? Então eles estão espalhados pelo universo, mas nós os evocamos daqui onde estamos, no nosso planeta Terra. Como eles conseguem fazer essa ligação? Como eles conseguem ouvir esse nosso chamamento? Muitas vezes são prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam e que os vão procurar. Porém, aqui se passa um fenômeno difícil de vos ser explicado, porque ainda não podeis compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. Olha, os espíritos explicando a nossa fragilidade de conhecimentos para compreender como se dá todo esse mecanismo. O que te posso afirmar é que o espírito evocado, por muito afastado que esteja, recebe, por assim dizer, o choque do pensamento, como uma espécie de comoção elétrica que lhe chama a atenção para o lado de onde vem o pensamento que o atinge. Pode dizer-se que ele ouve o pensamento como na Terra ouves a voz. Então, essa sintonia que a gente fala, que a gente acaba estabelecendo, e a gente consegue se fazer comunicar. E aí ele vai aprofundando ainda nesse assunto, pergunta aos espíritos: será o fluido universal o veículo do pensamento, como o ar é o do som? Olha aí, trazendo à tona o fluido universal, que é assunto lá do tomo 1. E os espíritos respondem: sim, com a diferença de que o som não pode fazer-se ouvir senão dentro de um espaço muito limitado, enquanto o pensamento alcança o infinito. Então, o meio onde dá essa transmissão é o fluido universal. O veículo é o quê? É o pensamento. Então, a gente estabelece essa sintonia, evoca, chama, e aquele espírito consegue ouvir. Deixa eu fazer uma observação. É comum nós julgarmos que, uma vez concluídos os nossos cursos, estamos aptos, né, e não voltamos mais aos estudos. Isso é um grande erro de qualquer espírita dedicado à sua transformação, na busca do conhecimento. Vocês observem que o assunto que abordamos aqui foi um assunto lá no início do estudo. Então, observe como é necessária essa revisitação ao conhecimento passado para que a gente possa compreender algo que estamos discutindo hoje no presente. Mas para que eu tenha alguma bagagem para entender o que está sendo dito, eu preciso daquela ferramenta lá atrás. Então eu preciso revisitar constantemente os estudos passados para trazer base para os estudos presentes. Então não se compreende nenhum espírito que cesse o seu estudo quando concluído uma parte desse curso. Muito ao contrário. O estudo é permanente, é constante, a revisitação aos assuntos é recomendado para que tenhamos uma base sólida para analisar determinadas situações que nos são apresentadas. Serão necessárias algumas disposições especiais para as evocações?
Então, será que eu tenho que ter um ritual? Será que eu tenho que ter condição específica? Eu tenho que estar numa sala com uma toalha branca, ou então ter um jarro d'água? Preciso dar mãozinha? Ou preciso dar mãozinha? E os espíritos esclarecem que a mais essencial de todas as disposições é o recolhimento, quando se deseja entrar em comunicação com espíritos sérios. Com fé e com o desejo do bem, tem-se mais força para evocar espíritos superiores, elevando sua alma por alguns instantes de recolhimento. Quando da evocação, o evocador se identifica com os bons espíritos e os dispõe a virem. A fé em Deus, sim. Para o mais, a fé virá se desejardes o bem e tiverdes o propósito de instruir-vos. Quando todos estão reunidos pela caridade e para o bem, grandes coisas alcançam. Nada mais prejudicial ao resultado das evocações do que a divergência de ideias. O que realmente é necessário para a evocação é a comunhão de pensamentos, é esse recolhimento, é você entrar em sintonia, é você direcionar o seu pensamento. Melhor dizendo, para a evocação, não, para a assistência dos bons espíritos nessa evocação. Porque sim, uma assembleia pode evocar espíritos, não estando afinado, não estando em comunhão, mas terão assistência de espíritos inferiores. Então a evocação irá ocorrer sim, mas não a evocação da assistência daquele espírito que eu pretendia ter ao meu lado. Eu terei uma assistência de espíritos inferiores, porque, como dissemos, o nosso mundo está permeado de espíritos. Então qualquer reunião, ainda que seja uma reunião não séria, terá o concurso desses espíritos. Mas para que eu tenha o concurso dos bons espíritos, no sentido de receber as devidas instruções, receber os devidos esclarecimentos, receber os devidos caminhos no sentido do progresso, neste eu preciso sim estar reunido com o propósito do bem, com o propósito da caridade, um coração latente de amor. Será conveniente a precaução de se formar cadeia, dando-se todos as mãos alguns minutos antes de começar a reunião? Será que isso é primordial? Ter que fazer uma cadeia? E é muito comum se assistir essa obrigatoriedade, tem que dar as mãos, porque senão quebra a corrente, né? Isso. Vamos ver o que Kardec, nosso instrutor maior, vai nos orientar através do mundo espiritual? A cadeia é um meio material que não estabelece entre vós a união, se esta não existe nos pensamentos. Mais conveniente do que isto é unirem-se todos por um pensamento comum, chamando cada um de seu lado os bons espíritos. Não imaginais o que se pode obter numa reunião séria, de onde se haja banido todo sentimento de orgulho e de personalismo, e onde reine perfeito de mútua cordialidade. Ou seja, não adianta darmos as mãos se os nossos pensamentos estão divorciados. Mais importante, o que realmente é necessário para que ocorra a evocação de bons espíritos para nos orientar, é justamente essa comunhão de pensamentos. Então lembre-se, o dar as mãos é uma formalização sistêmica do homem. É uma criação material do homem, não necessária, porque essa ligação ela vai ocorrer sempre no pensamento, do e pelo pensamento. Certos objetos, como medalhas e talismãs, têm a propriedade de atrair ou repelir os espíritos conforme pretendem alguns? Também é outra instrução importante, porque muitas vezes a gente se agarra a objetos achando que aquele objeto tem o poder de atrair bons ou maus espíritos, ou repelir maus espíritos. Mas não esqueçamos nunca das lições que nos é faladas no ciclo da fé. De Emmanuel. É muito importante entendermos essa questão. Ele vai te dizer a importância ou não dos talismãs. Mas para algumas pessoas existe a necessidade deste, que vou chamar de gatilho, deste gatilho para buscar essa conexão. Então ele precisa de um rosário, ele precisa de uma guia, ele precisa de uma arruda, ele precisa de uma vela, que nós veremos aqui, a sua importância está ligada diretamente a ele, para que ele consiga essa ligação, essa concentração. Um gatilho. Na medida que ele vai evoluindo, na medida que ele vai compreendendo e que devemos respeitar o estágio evolutivo de cada irmão e o tempo de cada um, né, devemos respeitá-lo, sim, né, nos é imposto essa obrigatoriedade, não é um favor, é uma imposição de respeitar o pensamento e a condição do nosso irmão. Na medida que ele evolui, ele vai entendendo que isso era um gatilho e que hoje são absolutamente desnecessários para que ele obtenha o resultado esperado.
Então os espíritos respondem que esta pergunta era escusada, porquanto bem sabes que a matéria nenhuma ação exerce sobre os espíritos. Fica bem certo de que nunca um bom espírito aconselhará semelhantes absurdidades. A virtude dos talismãs, de qualquer natureza que sejam, jamais existiu, senão na imaginação das pessoas crédulas, ou seja, como ele bem salientou, aquelas pessoas que ainda acreditam que aquilo tem um poder de fazer essa conexão, de fazer essa comunicação. E na realidade, como eles tanto acreditam, aquilo realmente se torna um gatilho para que ele consiga se concentrar. Na realidade, ele tem um gatilho para o quê? Para se concentrar. Mas não é aquilo que vai ser a causa do efeito dessa concentração. Então, muitos acreditam, né? Eu vou acender um incenso, eu vou fazer um defumador, eu vou colocar carvão, eu vou colocar sal com poder de afastamento do mau espírito. Não é verdade. Isso não passa da credulidade, da infantilidade, da imaginação do ser que coloca naqueles objetos um mecanismo que ele acredita ser de defesa. Quando, na verdade, a maior defesa que ele vai ter contra esses possíveis ataques é a sua transformação. É criar uma ambiência favorável para que você tenha o concurso dos bons espíritos, afastando os demais não afinados com essa mesma energia do ambiente que você está a atuar. Então, não são os talismãs, não são os incensos, não são os defumadores, não são a água com sal, não é o carvão que afasta. O que afasta é a sua transformação. Esse que é o verdadeiro talismã, vamos chamar assim, para impedir a influência de energias não salutares na ambiência em que você está atuando. O que se deve pensar dos espíritos que marcam encontros em lugares lúgubres e a horas indevidas? Esses espíritos se divertem à custa dos que lhe dão ouvidos. É sempre inútil e não raro perigoso ceder a tais sugestões. Inútil porque nada absolutamente se ganha em ser mistificado. Perigoso não pelo mal que possam fazer os espíritos, mas pela influência que isso pode ter sobre cérebros fracos, sem falar no risco da exposição que se coloca nos dias de hoje na nossa cidade, principalmente nas grandes capitais. Então, é Kardec, é o mundo espiritual que vai nos advertir as cautelas que devemos ter. Olha, você tem que estar em tal lugar a tantas horas da noite, né? E você, infantil, você, digamos assim, de uma atitude pueril, vai a tal local na esperança de encontrar, porque o incauto ali é você, porque acredita nessa verdade, ainda que você esteja submetido a um estado de perturbação, um estado de sofrimento, mas o incauto é você, porque você precisa entender e conhecer aquilo que nos é apresentado. Nenhuma utilidade tem esse local, a não ser um divertimento desses espíritos que lá estarão. Tipo, olha lá, consegui colocar mais um a acreditar que isso é uma verdade. E você está lá até de boa fé, acredito sim que até de boa fé, a fazer determinadas ações, quando na verdade nenhum resultado tem a não ser o divertimento desses espíritos que lá estão à espera para passar o seu tempo, assim, no seu estágio de sofrimento que se encontra. Porque sim, esses espíritos estão a sofrer, são espíritos extremamente ignorantes, do conhecimento que encontra naqueles momentos uma diversão. Uma diversão, fugaz diversão. Haverá dias e horas mais propícios para as evocações? Então será que se o Sol estiver em determinada posição, ou se a Lua, ou se tiver uma conjunção, acho que existe um momento mais propício para ocorrer uma evocação? Os espíritos esclarecem que para os espíritos isso é completamente indiferente, como tudo que é material. E fora superstição acreditar-se na influência dos dias e das horas. Os momentos mais propícios são aqueles em que o evocador possa estar menos distraído pelas suas ocupações habituais, em que se ache mais calmo de corpo e de espírito. Então, na realidade, não existe um dia e uma hora mais propício. Existe sim, quando você se propõe a um trabalho regular, é você manter a regularidade do dia e da hora escolhido. Mas não que você tenha um fator que implique nessa escolha desse dia e dessa hora. Não tem. Você pode escolher o dia que você quiser, a hora que você quiser. Agora, se você vai manter uma regularidade daquele trabalho, aí sim, você mantenha o dia e a hora escolhido. E é por isso que Kardec nos adverte que a prática da doutrina espírita deve ser realizada nos momentos de lazer.
Justamente para quê? Para que você esteja desincumbido das suas obrigações para o seu sustento, que você esteja desincumbido das suas preocupações e possa ali se dedicar através de um pensamento mais puro. É isso que Kardec vai nos falar aqui, é isso que os espíritos estão nos dizendo. Então, existe um regramento de hora? Não, não existe. Existe um momento propício para que você possa estar em comunhão, em ligação, em pensamento, em harmonia com o mundo espiritual. Este é o momento, né? Mas não o tempo. Tem que ser a tantas horas. Olha, tem que começar a tantas horas. Não, não é verdade isso. Pode ser em qualquer momento. O importante é o seu preparo, como você está afinado para essa comunicação. Quando o espírito se apresenta por si mesmo, pode estar certo da sua identidade. Nós batemos sempre nessa mesma tecla, né? Várias aulas atrás a gente está batendo nessa mesma tecla da questão da identidade dos espíritos. E eles respondem de maneira alguma, porquanto os espíritos enganadores empregam a miúde esse meio para melhor mistificarem. Então a gente tem sempre que ter cautela quanto à identidade dos espíritos. Não com uma mensagem de cunho elevado, os espíritos se importam em se identificar. Pelo contrário, é justamente as mensagens de espíritos pouco elevados é que eles tentam se passar por alguém importante para poder dar veracidade à sua mensagem. Então a gente tem que ter muita cautela. O que falei há pouco tempo, a mentira necessita se reafirmar, a verdade jamais. Então é isso que o mundo espiritual vai te dizer. A mentira constantemente vai ter que se apresentar com identidade, com comprovação. A verdade não. A verdade simplesmente ela existe por existir. Quando se evoca pelo pensamento o espírito de uma pessoa, esse espírito vem ainda mesmo que não haja manifestação pela escrita ou de outro modo? E os espíritos esclarecem, a escrita é um meio material para o espírito de atestar a sua presença, mas o pensamento é que o atrai, e não o fato da escrita. Então, mostrando que a gente não tem que se apegar a coisas materiais. O pensamento é que ele é primordial, é ele que vai fazer essa atração, é ele que vai fazer essa conexão para que esse espírito se faça presente. Existem muitas outras perguntas e respostas no livro dos médiuns falando sobre evocação. Novamente, a gente vai sugerir a vocês que façam a leitura atenta, porque é muito importante conhecer para que a gente possa evitar ser enganado ou nos levar a erros a respeito de comunicações que recebemos. Ou até mesmo nos fanatizar. Sim. Porque sim, um dos objetivos que a doutrina precisa combater é a incredulidade e o fanatismo. Eu costumo dizer que a incredulidade, ela por si só se destrói. Porque na medida que o tempo passa, aí a minha consciência vai se depurando, a minha incredulidade também vai perdendo força. Então isso é fácil, não é? Eu acredito que a doutrina não sofre grandes ataques em relação à incredulidade, mas ela sofre um grande ataque pelo fanatismo. E o fanatismo é a ausência da razão, é o crer sem nenhuma base, é o crer sem estar atrelado à mesa da razão. Isso é fanatismo. E o convite que a doutrina nos faz é conhecer. E se você quer conhecer, entender todo esse mecanismo que nada de extraordinário ele possui, leiam, busquem conhecimento. O livro dos médiuns está à disposição de todos nós. Leiam, procurem conhecer, para ver com que simplicidade o mundo espiritual vai nos apresentar todos esses fenômenos que julgamos extraordinário. Não há nada de extraordinário. Existe parco conhecimento nosso sobre o assunto. Isso sim é extraordinário, a nossa falta de atenção na busca do conhecimento. Então, o que a doutrina se preocupa e que tenta nos passar constantemente, algumas vezes com êxito, mas a grande maioria das vezes não possui êxito, é combater o fanatismo do homem. As ilusões com que o homem deposita a sua credulidade em algo fantástico. Então, concluindo o nosso estudo, a evocação é simplesmente um instrumento que pode ser usado para o bem ou para o mal. Depende do livre-arbítrio de cada um. A doutrina espírita nos orienta de uma forma objetiva e racional na prática deste instrumento, no sentido de trazer os benefícios que ele e nenhum outro pode trazer. De acordo com a codificação, a evocação deve ser usada junto com as comunicações espontâneas, pois cada uma pode prestar valiosos serviços dentro da prática mediúnica. Nenhuma das duas deve ser descartada, pois com isso ficaremos com deficiência de instrumentos mediúnicos, principalmente no tratamento racional e sistemático dos processos obsessivos.
como também da pesquisa e da investigação mediúnica. Então, mostrando que essa ferramenta ela não deve ser deixada de lado. A gente deve sim se utilizar nos momentos oportunos, com uma comunicação séria, num processo sério e não levianamente, porque isso sim traz bastante inconvenientes. Esperamos com essa aula ter esclarecido alguns pontos a respeito da gente deixar de lado as nossas mistificações, os nossos sistemas criados, os nossos rituais, que muitas vezes criamos, que a doutrina mostra que não existe nenhum, né? Então mostrando que a gente tem que deixar de lado essas coisas que são nossas, são da matéria, e se ligar realmente naquilo que é importante, que os espíritos nos parecem que é importante, que é o quê? A nossa reforma íntima, a nossa transformação moral, a nossa espiritualização, para que a gente possa sim estabelecer uma sintonia com bons espíritos. A busca constante da verdade. Até o próximo encontro. Graças a Deus.